Oi pessoal, tudo bem? Vamos às previsões para esta segunda-feira, 3 de outubro. Início de semana, novos projetos. Vamos ver de que forma os nossos anjos, os nossos mentores podem nos aconselhar, podem nos auxiliar a programar uma semana bem positiva, bem otimista, de forma que a gente possa bloquear as adversidades e caminhar para uma semana próspera, farta e abundante. Vamos lá? Previsões gratuitas para o signo de Áries, nesta segunda-feira, 3 de outubro. Então vamos lá, arianos, começar a refletir. Bom, o primeiro recado que tem pra gente é que essa segunda-feira, 3 de outubro, é um dia com potencial energético muito grande, tanto para as coisas boas quanto para as adversidades, e que o seu dia vai depender principalmente da sua capacidade de reação, da velocidade em reagir e do controle energético da sua reação. A gente pode sempre decidir como vai reagir. Se vai reagir brusco, se vai reagir com tolerância, se vai reagir com otimismo. É uma decisão que cabe a cada um de nós todos os dias, diariamente. Sempre que a gente controla o fluxo de energia, direcionando ele para as coisas boas, para as coisas positivas, para o amor, para o perdão, para a gratidão, a gente vai abrindo espaço para atrair novas e melhores oportunidades para a nossa vida, ok? O jogo de vocês fechou com a carta do fogo sagrado, que fala em paixão e espontaneidade, que pede para vocês fazerem as coisas de vocês de forma apaixonadas, felizes com as coisas, com as atividades que vocês estão fazendo e agir de forma espontânea. Só que esse espontâneo aqui bate de frente com o potencial energético e com a capacidade de reação. Porque se você for espontâneo demais, você pode deixar o seu lado racional falar mais alto e bloquear imagens positivas no seu subconsciente. O bom aqui é a gente trabalhar para a espontaneidade, para a paixão pelo que a gente faz, pelas coisas que a gente acredita, ficarem intrínsecas no nosso subconsciente, de forma que a gente esteja sempre pronto, sempre programado, ou melhor ainda, reprogramado, né? A gente pode reprogramar a mente, a reagir da melhor maneira possível, independente de qual seja a situação, sempre visando o melhor resultado, a paz, a harmonia e a tranquilidade, ok, arianos? Para a galera que curte previsão com baralho cigano, no meu outro canal Horóscopo do Dia tem as previsões para o dia 3 de outubro para amor, trabalho, família, saúde e amizade com baralho cigano, ok? O link vai ficar na descrição do vídeo. Vamos lá agora para os taurinos, signo de touro, como os nossos anjos nos aconselham nesse momento. Quais as previsões, quais os conselhos para nós no dia de hoje? O que esse jogo aqui me conta, taurinos? A gente saiu com o tambor, a cerimônia e a dança do sol, ok? Em primeiro lugar, o tambor determina um ritmo, né? Então, cada um de nós tem seu próprio tempo, tem seu próprio ritmo de aprender, de executar. E às vezes acelerar o processo pode estragar o resultado final. Cada ser é um ser, num nível de evolução, num condicionamento diferente. Desde pequenos nós recebemos informações dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos amiguinhos, da mídia, da própria localização onde nós vivemos, das frases que a gente escuta muito, e isso cria conceitos dentro da gente, imagens que estão gravadas no nosso subconsciente e que muitas vezes atrapalham o nosso futuro, ou ao menos o futuro que a gente deseja, de prosperidade, de felicidade, de um amor leal, fiel, sincero. Como cada um tem seu aprendizado, a gente não pode esperar que os outros reajam no mesmo tempo que a gente, com a mesma velocidade com a gente. Então, o primeiro conselho hoje, taurinos, é respeitem o tempo de vocês e respeitem o tempo do próximo. Às vezes tu fala as coisas, explica, a pessoa não entende. Não é que ela é burra ou que ela tem má vontade. Ela só está num ritmo diferente do seu, ok? Às vezes até mais adiantado. Também é um dia para você desenvolver novas aptidões.
novas atividades. Sabe aquelas coisas que você tem vontade de fazer, mas se acha incapaz? Hoje é dia para, de repente, você tentar fazer algo novo. Acrescento ainda que este fazer algo novo pode exigir algum auto-sacrifício de vocês hoje. Para a gente alcançar as melhores oportunidades, prosperidade, abundância em todos os sentidos da nossa vida, a gente tem que se sacrificar. Não que seja um sacrifício, ou uma cruz, ou um fardo pesado, mas a gente precisa dar prioridade a algumas coisas, a gente precisa focar energia. Então a gente acaba sacrificando algum tempo, ou algumas coisas de diversão que tu gosta de fazer, para priorizar o teu objetivo no dia de hoje. Ok, Taurino? Vamos prosseguir as previsões gratuitas para os signos de Gêmeos e para as pessoas com ascendente no signo de Gêmeos. O que os nossos mentores, nossos anjos podem nos aconselhar para essa segunda-feira, dia 3. Algumas pessoas buscam um autoconhecimento, uma expressão de entendimento do futuro, seguindo a intuição, enxergar lá na frente, né, o sexto sentido. Muitos de vocês estão nessa busca de entender melhor as questões espirituais, de acessar melhor o subconsciente de vocês, terem as respostas mais fáceis, né, ao alcance da mente racional de vocês, trazer ela para a superfície da mente subconsciente. Bom, o que me conta nessa segunda-feira para vocês? Nós temos raízes muito profundas e conhecimento de longa data, inclusive de vidas passadas. Para a gente acessar essas informações, a gente tem que saber lidar com a nossa verdade, ok? A gente tem que valorizar as nossas raízes, valorizar o nosso conhecimento. A gente tem que se doar para o trabalho mediúnico, ou como quiserem chamar, para essa abertura de intuição. Quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente caminha pela estrada do bem, com amor, com devoção, com gratidão pelos aprendizados que a gente tem, mais os portões com a comunicação espiritual vão se abrindo para nós. E é muito importante nesse processo todo vocês defenderem aquilo que vocês acreditam. Porque tem muita gente que diz, eu sou espírita, ou eu sou médium, eu tenho dom de cura, mas fala só para as pessoas do seu círculo de confiança. Quando a gente quer muito uma coisa, às vezes a gente precisa descer do muro, defender aquilo que a gente acredita, mostrar para que a gente veio, informar ao universo quais são os nossos valores, as nossas crenças e o que nos satisfaz e o que nos faz feliz, independente de que possam ou não pensar a nosso respeito, até porque é problema deles. O que importa, na verdade, é o que você pensa ao seu respeito, ok? As previsões para amor, trabalho, dinheiro e saúde, família, estão no canal Horóscopos do Dia com o Baralho Cigano, tá, galera? O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Signo de Gêmeos. Qual o conselho para os geminianos nessa segunda-feira, início de semana? A carta do meio fala em opostos. Os gêmeos que habitam em vocês. Interessante. Essa segunda-feira está prometendo vitória para vocês. Conquistas, ok? As conquistas têm que ser contadas, têm que ser guardadas no subconsciente de vocês. Então, vocês já conquistaram bastante coisas. E alguns de vocês hoje estão com a tendência de contar as derrotas, em vez de contar as vitórias. Contem as vitórias, agradeçam as vitórias, agradeçam pelas conquistas que vocês fizeram. Agradeçam pelas conquistas que vocês ainda vão fazer, ok? Hoje é um dia para vocês levarem a situação de vocês com humor, certo? Situações podem acontecer que vão exigir que vocês tenham um bom jogo de cintura. Com humor é levar com leveza, é levar com gratidão, é não se abalar por qualquer coisa, é entender que o outro é só outro num nível de consciência diferente do teu. A vida é cíclica, a vida e as coisas são um movimento. Dê uma olhada aí como é que o eco se move dentro dos túneis, por exemplo. A gente fala, a onda da voz se move, bate na parede e volta para nós, certo?
O ciclo vai e volta, a onda vai e volta. Assim somos nós no universo. A cada palavra lançada é energia, se move em ondas. A cada pensamento emitido é energia, se move em ondas. A gente joga ondas para o universo e essas ondas voltam para a gente. Sempre. É cíclico. O que foi vai voltar. Ou bumerangue, como queiram chamar. Então, a importância de vocês levarem o dia com leveza, com bom humor, de vocês contarem as vitórias, é que vocês vão estar alimentando ondas energéticas nessa frequência, que vão retornar para vocês. Mais dia, menos dia. Então hoje vamos caprichar, vamos pensar nas coisas boas que a gente já conquistou, vamos pensar naquelas coisas que a gente quer conquistar, vamos concentrar energia nos bons pensamentos e nas novas conquistas que nós estamos por fazer. Lembrem-se, a ordem do dia para vocês hoje é leveza e bom humor, geminianos. Vamos com calma que vai dar tudo certo, ok? Previsões para o signo de Câncer. Segunda-feira, 3 de outubro. O que os anjos aconselham para vocês neste dia? A primeira carta de vocês, caranguejinhos, já mandou tudo. Hora do poder. Já comecem o dia assim, levantando, se colocando de frente para o sol. Se tiver nublado, não faz mal, se coloca de frente para a rua de qualquer forma. Olhe para o céu, feche os olhos, absorva a energia da natureza, sinta a grandeza de Deus na sua vida. Você tem muitos motivos para ser feliz e muitos motivos para comemorar. É só você parar de olhar para as coisas que deram errado. Pare de olhar para a escuridão, olhe para a luz, olhe para as boas coisas. Tudo depende do seu ponto de vista. Tudo é uma opção, ok? Você hoje decide como que vai ser essa sua segunda-feira. Você quer ser grato? Você quer atrair coisas boas? Você quer atrair coisas positivas? É uma decisão. Depende de que ângulo você vai olhar para o seu dia no dia de hoje. Então vamos atrair coisas boas, vamos atrair coisas positivas. É um excelente dia para vocês, inclusive, atraírem a cura quântica, a cura através da natureza. Sintam hoje a presença dos anjos com vocês, sintam a presença do Cristo que habita em vocês. Permitam-se ser curados, ter a alma curada, as feridas cicatrizadas. Curem as situações passadas, distribuam perdão para as coisas que aconteceram na sua vida no passado ou até mesmo em outras vidas. Sintam-se gratos pela oportunidade da existência nesse plano terreno, do aprendizado que estão tendo, da oportunidade de evolução como seres físicos e evolução como seres espirituais e energéticos. E se vocês começarem a semana assim, se voltando para a luz, se voltando para o que é bom, se voltando para o que é belo, vocês vão estar atraindo para a semana toda resultados positivos nas questões de vocês, caranguejinhos e caranguejinhas. A galera que curte o baralho cigano, no horóscopo do dia eu vou postar as previsões para amor, trabalho, dinheiro e saúde com o baralho cigano, ok? O link vai ficar na descrição. Então vamos lá. Conselho para os leoninos iniciarem a sua reflexão da semana. Leãozinhos, o dia de vocês hoje está voltado para a questão espiritual, ok? O conselho para vocês é esse, se voltarem para o lado espiritual. Um pouco de meditação a respeito de si mesmo, do que vocês estão fazendo aqui, de qual o papel de vocês nessa passagem terrena, tentar acessar os mistérios nos registros akáshicos de vocês, aquelas informações que a gente tem guardado desde a fonte original, desde da fonte divina, do Deus que habita em cada um de vocês, alimentarem a alma, alimentarem o espírito
Reservem um tempo do dia de vocês para lerem alguma coisa, para buscarem alguma coisa. Eu até recomendo vocês a procurarem alguma coisa no YouTube no sentido assim, de que Cristo veio, passou pela Terra para ensinar para nós física quântica. É o tema do momento. É algo que despertou em mim uma sede de conhecimento muito grande e que eu tenho certeza que vai auxiliar vocês nessa busca. Hoje é dia de trabalhar o alimento não só para o corpo, mas também o alimento para o espírito. Quando a gente faz aquela oração com bastante fé, como a gente pratica lá no Diário da Gratidão, pedindo pelas coisas, agradecendo pelas coisas que estão lá na frente, como se elas já tivessem acontecido, orando pelas coisas que aconteceram lá no passado, sendo gratos por ela, lançando perdão a quem precisa ser perdoado, inclusive a vocês mesmos. É dia de partilhar a energia do bem, partilhar a energia do amor, partilhar conhecimento. Hoje é dia de deixar o egoísmo de lado. É dia de olhar para o próximo além de olhar para si próprio. É dia de olhar para aquelas pessoas que vocês têm mágoas sem a mágoa, e sim com o perdão e com o entendimento de que eles são seres em outra frequência energética que ainda estão vibrando um pouco diferente de vocês, e desejar que eles também encontrem o conhecimento, que eles se renovem, é perdoá-los e ser gratos pelo crescimento que eles vão ter, assim como vocês. A questão espiritual vai falar muito alto hoje, no dia de vocês, leãozinhos. E eu espero com todo o meu coração que vocês olhem para dentro de vocês mesmos e busquem no coração de vocês, na mente de vocês, a expressão de paz interior, de passar o dia com tranquilidade, confiantes e com a fé renovada e partilhada, ok? Vamos adiante para o signo de Virgem. Então, o que os anjos aconselham hoje para os virginianos? De que forma eles podem iniciar essa segunda-feira? O que seria necessário ser trabalhado no dia de hoje para ter uma semana mais produtiva, mais abençoada, com maior crescimento e evolução? Assim como os leoninos, as cartas para a Virgem também viraram para a espiritualidade. Está pedindo hoje uma reflexão sobre a unidade, sobre a consciência da totalidade, sobre o entendimento de que todos juntos somos um, porque um influencia no outro com pensamento, com ondas energéticas. A cada pensamento que nós temos, nós emitimos uma onda. Essa onda se cruza com o padrão da onda da outra pessoa, que se cruza com o padrão da outra e da outra. Conforme essas ondas de pensamento vão se cruzando, elas vão criando padrões de interferência. Por exemplo, a crise que nós vivemos hoje é um padrão de interferência da expressão da consciência de 80%, 90% das pessoas, talvez, que vibram na crise, que pensam na crise. Quando as pessoas entenderem que o pensamento delas influencia nas coisas que estão acontecendo no nosso país, no nosso planeta. Quando todos entenderem que conforme a gente vibra, a gente atrai, e que conforme a gente vibra, a gente vai interferindo nas situações à nossa volta. E que hoje, no momento, infelizmente, padrão da vibração do pensamento está voltado para a crise, para o desemprego e para as dívidas, por isso que isso se manifesta de maneira tão gigantesca, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Quando as pessoas tomarem a consciência, se elas começarem a vibrar positivo, vibrar emprego, vibrar prosperidade, para todos, começarem a interferir no padrão das outras pessoas, para começar a criar uma nova frequência energética, bom, aí é uma grande possibilidade de nós estarmos prontos para retornar ao lar. Não significa que a gente vai desencarnar, mas significa que a gente vai fazer o que diz na oração, né? Venha a nós o vosso reino, porque o reino de Deus, o reino da expressão verdadeira, da felicidade, da prosperidade, da abundância e da felicidade em todos os sentidos, pode se manifestar aqui na Terra da forma como é no céu. É uma questão de buscar hoje
o esclarecimento e a iluminação. Quanto mais virginianos, e somos muitos, forem tocados por essa mensagem no dia de hoje e começarem a vibrar nessa frequência energética, interferindo no padrão de pensamento e energético das outras pessoas, mais rápido nós vamos conseguir disseminar essa ideia, essa energia, e daí, quem sabe, possamos mudar o mundo. Mas cada um de nós tem que fazer a sua parte, ok? Hoje o dia também, como eu falei lá no início, voltado totalmente para a espiritualidade, para a consciência da unidade de que todos somos um. Ok, virginianos? Vamos trabalhar isso no dia de hoje, uma frequência energética bem positiva, tá bom? No horóscopo do dia eu vou deixar para vocês as previsões para amor, trabalho, dinheiro, enfim, com baralho cigano, ok? Vamos lá. O link vai estar na descrição deste vídeo. Vamos lá, librianos. Conselhos para vocês nesta segunda-feira, 3 de outubro. Hoje realmente em forma de conselho, de meditação, para a gente se programar para uma semana bem positiva, para a gente se programar para receber o melhor desse universo no qual a gente vivencia essa experiência, esta passagem, ok? Então hoje é em forma de conselho aqui no Tarosiano. Libra, conselho dos anjos para vocês, librianos e com ascendente em Libra, nesta segunda-feira, 3 de outubro. Nessa segunda-feira está favorável para vocês encontrarem aliados e apoio à causa de vocês, ainda que essa causa seja também espiritual. Será que foram os leoninos, os virginianos e os librianos os premiados? Vamos lá. Independente de ter aliados e de ter apoio, essa segunda-feira é um dia para você se recolher com seus pensamentos, avaliar os seus pensamentos, as suas emoções e buscar a purificação. As toxinas que estão no corpo, que estão no espírito, podem ser transmutadas por vocês no dia de hoje, ok? Procurem beber bastante líquido. A água, principalmente a água com a oração imposta em cima dela, tem esse poder de purificar o corpo e de purificar as células, ok? A água é a fonte da vida, lembrem-se disso. Agora que eu entendi por que tem gente que faz, como é que é aquela coisa assim que entra numa sauna. Isso. Que está eliminando do corpo bastante água e está eliminando junto os pensamentos insanos, impuros. Mas hoje, Libriano, está pedindo para vocês cuidarem, limparem, purificarem, principalmente os pensamentos. Descarregar essa energia densa de pensamento que vocês têm tido. Quando a balança de vocês vai para um lado e para o outro, oscila assim para a questão da depressão, de ficarem inconformados com algumas situações, de ficarem relembrando e revivenciando situações ruins, desagradáveis. Está na hora de dar uma limpada nos pensamentos, perdoar esses acontecimentos passados, ser gratos pela oportunidade da vida e alimentar a mente com novos pensamentos. Ainda que para isso vocês busquem o apoio, a ajuda de amigos, de pessoas de confiança de vocês, de mentores espirituais, de psicólogos, se for o caso. Mas uma nova ideia, um novo conceito, faz-se necessário ser plantado no pensamento de vocês no dia de hoje. Está pedindo limpeza para vocês, librianos. Descarregar os pensamentos negativos e se abastecer de novas ideias, novos pensamentos, de energia positiva, de focar no futuro que vocês desejam e atrair eles para vocês, ok? Essa é a mensagem para vocês do signo de Libra. Vamos adiante com o signo de Escorpião. Qual a mensagem de reflexão que tem para vocês no dia de hoje? Possa auxiliar vocês a vencer a semana de forma mais positiva, com maior evolução. Bom,
Para algumas pessoas o conselho foi se recolher, mas para vocês, escorpianos, apesar de que no início do dia vocês possam fazer aquela meditação, aquela oração, procurando se encontrar, se entender, desapegar dos pensamentos negativos, ao decorrer dessa segunda-feira é bom que vocês expandam, trocando ideias, falando com pessoas que vocês confiam, buscando apoio da espiritualidade amiga, mantendo círculos de conversas, né, com pessoas que estejam vibrando na mesma frequência de vocês. É um dia para que as decisões sejam tomadas em conjunto. É um dia para vocês pedirem opiniões e decidir junto com as pessoas que são importantes para vocês, ok? Então façam isso, procurem aliados, procurem apoio, procurem ter mais informação sobre o assunto em questão. O conhecimento hoje é importante para vocês e não decidam sozinhos. Ouçam uma ou outra opinião. De repente vão a um encontro, ainda que seja num templo ou ainda que seja numa roda de amigos que falem a mesma língua que vocês, expondo de repente a situação e perguntando a opinião das outras pessoas. Isso pode te facilitar bastante. Talvez você esteja enxergando do ângulo errado, uma visão um pouco limitada, e a expansão das suas ideias pode te auxiliar na decisão de como você vai encarar o resto da semana, de como você vai buscar fortalecer seus pensamentos na energia positiva, de atrair coisas boas para vocês, ok? Esse é meu conselho para vocês do signo de Escorpião nessa segunda-feira, 3 de outubro. Para quem quer previsões e não conselhos, no horóscopo do dia eu vou deixar as previsões para amor, trabalho, dinheiro, saúde, família e amizade. O link está logo aqui embaixo na descrição, ok? Vamos lá. Conselho dos anjos para reflexão dos sagitarianos nesta segunda-feira, 3 de outubro. Esse segundo para vocês de Sagitário é um dia de estudo, é um dia de rever antigas informações que vocês têm guardadas no subconsciente ou em documentos que sejam. Parece que algumas questões vão se solucionar essa semana e vocês têm que estar assim com essas informações a respeito de algo que vocês estão pensando ou estudando, mais afiados, ok? Mas mais importante que tudo para vocês nesta semana, sagitarianos, é praticarem o respeito. Não pelo próximo, isso vocês sabem. É o respeito por si mesmo, pelos seus ideais, pelas suas crenças, pela sua pessoa, pela sua vida. Até onde você está se boicotando e até onde você está se permitindo seguir adiante na sua busca, no seu crescimento, na sua evolução. Até que ponto você está respeitando os seus sentimentos, aos seus anseios, a sua liberdade, a sua vontade de conquistar, de viajar, de sonhar. Até que ponto você está permitindo que outras pessoas interrompam o seu caminhar, o seu jeito de ser, o seu jeito de sentir. Primeira vez que essa reflexão me ocorre. Mas o tema de vocês hoje é respeito por si mesmo. Seja no trabalho, seja no amor, seja nas amizades. Amor próprio, respeitar a si mesmo e se liberar, se desapegar dos fardos e das crenças emocionais que não te satisfazem. É muito importante para vocês hoje e no decorrer de toda essa semana praticarem isso, ok? Respeitar a vocês mesmos, aos pensamentos e às crenças de vocês. Aquelas crenças verdadeiras, não as crenças embutidas pelas outras pessoas ou pela mídia ou pelos companheiros. Qual o real valor da vida para vocês? Da vida do próximo e da sua própria vida. O que você está buscando? O que você acredita que é correto? Você está se permitindo vivenciar as experiências que você veio vivenciar nessa passagem terrena, sagitariano? Essa é a reflexão do dia para vocês. Quem quiser saber sobre
amor, trabalho, enfim, dinheiro. No horóscopo do dia tá as previsões e não conselhos, né? Com o baralho cigano, ok? Vamos adiante. Vamos ao signo de Capricórnio. O que os anjos aconselham para vocês hoje, nessa segunda-feira? As previsões para vocês, a melhor maneira de começar o dia, de começar a semana, algo que vocês possam refletir e que vai ajudar vocês durante o processo de crescimento e evolução nessa semana que está se iniciando agora. O que os anjos aconselham? É uma coisa que eu venho batendo muito com vocês, né? A paz interior. Buscar dentro de si mesmo a sua essência, a sua verdade. Orar e vigiar. Porque quando a gente ora, a gente está lançando para o universo um pedido. Quando a gente esquece de vigiar a nossa oração, a gente está cruzando frequências de pensamento, formando padrões de interferência energética. E daí o universo já não sabe mais se tu quer aquilo que tu orou ou o padrão de interferência que tu criou. Então, primeira coisa, iniciar a semana orando, agradecendo, mentalizando aquilo que você está buscando. Segunda coisa, fazer isso com tranquilidade, consciente dos seus limites e ciente de que você tudo pode se você tiver fé. Se você acreditar, você pode mover a linha do espaço-tempo e trazer aquilo que está lá tão longe para aqui bem pertinho de você. Para isso você vai precisar de introspecção, de olhar para dentro de si mesmo, de reavaliar seus pensamentos, de rever seus objetivos e talvez reescrevê-los, porque afinal a gente muda todo dia. Todo dia a gente está um pouco mais evoluído, ainda que seja através de uma perda ou de uma dor, a gente sempre cresce algo. Sempre depende do ponto de vista de como a gente analisa a situação, certo? E o dia de vocês, se de manhã vocês vão orar, à noite vocês vão usar a sabedoria da gratidão. Vão agradecer por tudo que vocês conquistaram durante o dia, agradeçam pelas conquistas da semana e pelas conquistas do mês, quem sabe do ano de 2016 inteiro. Mas a gratidão libera o recebimento das graças. Então, assim como para outros signos capricornianos hoje, também está pedindo essa introspecção, essa olhada para dentro de si mesmo, essa meditação, o orar, o vigiar e o agradecer. Vigiar é os pensamentos, né? Para os pensamentos não contradizerem a oração, pessoal. Mas, acima de tudo, busquem esta semana a paz dentro de vocês. Independente de qual seja a situação que vocês tiverem que enfrentar, a paz e a harmonia deve prevalecer. Esse estado de ficar em paz, de ficar tranquilo, de afastar as angústias e as ansiedades, vai te abrir os portões essa semana, capricornianos e capricornianas. Vamos adiante, vamos para o signo de Aquário. Então vamos lá, aquarianos. Conselho dos anjos para a gente refletir nessa segunda-feira e criar uma semana bem positiva para a gente, atraindo coisas bem legais. Como que os anjos podem nos aconselhar nessa segunda-feira, 3 de outubro? Lembrando que hoje é um conselho, é uma reflexão. Signo de Aquário. Bom, já começa dizendo que hoje a verdade é a tua melhor proteção. Então as mentiras e as dissimulações precisam ser afastadas nessa segunda-feira. Lide com verdade em relação às questões que você está resolvendo e lide com verdade em relação a você mesmo, ok? Mostra-se uma grande necessidade de estar em conexão com a Terra, de captar energias, de repor as energias. Parece que vocês estão um pouco enfraquecidos ou um pouco negativados, com padrões de interferência de pensamento que vem, de repente, atrapalhando os planos e os projetos de vocês. Então, hoje nós vamos, nessa segunda-feira, fazer uma avaliação sobre os pensamentos e as questões, as situações que vocês estão criando, co-criando, vivenciando. Disso tudo, o que é verdade e o que é ilusório. A verdade deve prevalecer e o que é ilusório deve ser
transmutado, ok? A gente não constrói um castelo em areia movediça. Castelos são construídos em terreno sólido, certo? Então vamos buscar a verdade nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas relações, sejam que tipos de relações for. A verdade hoje é a melhor aliada de vocês. E vamos buscar repor o fluxo energético, seja caminhando descalço, seja caminhando na beirada da praia, seja comendo alimentos mais saudáveis, seja estando em contato com a natureza, respirando ar puro, cheirando uma flor, abraçando uma árvore. Gostei do abraçando uma árvore. A última carta fala da inocência, da criança interior que existe dentro de vocês, daqueles sonhos antigos, onde tudo é possível. Cadê a verdade de vocês? No que vocês acreditavam e quais as crenças foram abafadas? Quais os sonhos de vocês que precisam ser reativados, que precisam ter concentração de energia? Façam uma avaliação hoje. Onde estão as verdades de vocês? Onde estão as coisas que vocês acreditam no interior de vocês e que vocês realmente buscam? Ok, aquarianos? Para quem está procurando os conselhos, as previsões para amor, trabalho, dinheiro, enfim, estão no canal Horóscopo do Dia com o Baralho Cigano, ok? Hoje o Tarotiziano veio de conselho e reflexão. Então agora vamos finalizar com o signo de Peixes, os meus peixinhos e as minhas peixinhas. Qual a orientação que os anjos podem nos dar hoje? Qual é a reflexão que eles sugerem para vocês do signo de Peixes, vocês com ascendente em Peixes, para que vocês façam uma boa segunda-feira e se preparem para essa primeira semana de outubro de forma positiva a atrair coisas boas para a vida de vocês, peixinhos. A vida é feita em ciclos, ok? As coisas nascem, crescem, morrem. Assim é a nossa vida terrena. A gente nasce, cresce, morre. Alguns morrem mais cedo, né? Voltamos ao plano astral, nos preparamos para nascer, crescer e morrer. Tantas encarnações que a gente tenha previsto aqui no plano terreno, ou que a gente se propôs a aprender, até que a gente não tenha mais necessidade de encarnar na Terra e decida encarnar numa nova comunidade, num novo local, para novos aprendizados, onde a gente possa aprender mais sobre a expansão da consciência do amor, do perdão, da gratidão, da cura. Somos seres energéticos. Nessa segunda-feira, pede-se que vocês reflitam sobre os ciclos da vida, sobre os aprendizados que tiveram aqui até então, sobre o que vocês gostariam de aprender que ainda não aprenderam e que ainda está em tempo de estudar. O terreno está fértil para novas sementes serem lançadas, porque vai chegar o tempo delas crescerem e também vai chegar o tempo delas terminarem. Ainda há coisas a serem semeadas por vocês do signo de Peixes, estudos a serem realizados, conhecimentos a serem adquiridos e muitas reflexões a serem feitas. Semeiem as sementes da positividade, da confiança, do otimismo de que tudo vai dar certo, de que amanhã é melhor que hoje e depois de amanhã é melhor e melhor e melhor do que amanhã. Busquem atrair um trabalho próspero e abundante, uma saúde estabilizada, amigos leais e sinceros e relacionamentos tranquilos que levam a vocês a paz e a harmonia que vocês buscam. Planejem nadar pelas águas claras, à luz do sol. Vamos sair dos vales. Vamos clarear os pensamentos, clarear as ideias e fazer uma nova reprogramação mental em vocês, porque tem muito peixinho aí achando que veio para sofrência e vocês estão enganados. São ciclos, são fases e para vocês entrar na próxima fase vocês precisam querer. Vocês precisam vibrar nessa frequência de ascensão, de ascender para um novo ciclo, de ascender para um novo conhecimento. Ok? E isso, peixinhos e peixinhas,
era o que eu tinha para vocês no dia de hoje. E eu encerro os meus conselhos do dia 3 de outubro por aqui e convido vocês a conferirem as previsões por tema de amor, trabalho e saúde, família, com o baralho cigano, no meu outro canal, Horóscopo do Dia. Fiquem todos com Deus, façam uma excelente segunda-feira. Tchau, tchau. Beijos.